Será que você já se sentiu refém das suas próprias emoções? Às vezes algo pequeno acontece e aquilo já é suficiente para te tirar do eixo, tirar a sua paz. Ou por outro lado, talvez alguma coisa maior aconteça, mais séria, e aí aquilo te derruba, te deixa muito mal, ou até mesmo com muita raiva e você explode. Porém, depois fica se sentindo culpado por aquilo ter acontecido. A inteligência emocional é justamente a capacidade e habilidade que te ajuda e me ajuda a lidar com tudo isso da vida que é um tanto quanto inevitável. Porque a vida, gente, a vida tá sempre acontecendo. O que vai fazer diferença é como eu e você reagimos e lidamos com tudo isso. Oi, gente, meu nome é Letícia e eu trago aqui no canal reflexões, inspirações, exercícios para nos ajudar a superar aí os desafios da vida adulta e viver uma vida com mais alegria, mais plenitude, mais tranquilidade, mais propósito, inclusive. Se esse tipo de conteúdo te interessa, então te convido a se inscrever aqui no canal, assim a gente se revê mais vezes. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana que tem, inclusive, uma relação direta com o tema da maturidade e da sabedoria. Não tem como, gente, a gente ser mais maduro, mais sábio, mais inteligente aí nas nossas ações se a gente não desenvolve a nossa inteligência emocional. Mas o mais legal disso tudo é que a inteligência emocional é algo que não é inato, mas por outro lado, algo que pode sim ser aprendido. É claro que às vezes algumas pessoas, né, alguns de nós, crescem em ambientes que vai proporcionar, né, ou vai facilitar que a nossa inteligência emocional seja desenvolvida já desde criança e outros não. Por outro lado, mesmo que talvez esse não tenha sido o seu caso, você ainda assim hoje, enquanto adulto, pode sim desenvolver a sua inteligência emocional ou aprimorá-la, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida daqui para frente. Hoje, ao longo desse vídeo, eu vou te trazer 5 passos muito simples para te ajudar a desenvolver ou aprimorar a sua inteligência emocional. Lembrando que isso vai diretamente te ajudar e te auxiliar, né, na sua maturidade e, inclusive, fazer de você uma pessoa muito mais sábia. Bom, vamos falar então um pouquinho, antes de eu já partir para os passos, sobre o que é inteligência emocional? Bom, gente, a inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as nossas próprias emoções. Além, é claro, da gente saber lidar com as emoções das outras pessoas com quem a gente convive. Mas, ó, pensa nessas 3 palavras-chave aqui: reconhecer, compreender e gerenciar. Isso aqui por si só já vai te ajudar muito. É a nossa inteligência emocional que permite com que a gente tire aquela pausa, sabe? Antes de sair para ação por impulso. Que a gente pare e reflita do tipo, será que isso aqui realmente vai beneficiar essa situação ou beneficiar a mim? Não porque a gente está sendo dissimulado e calculista, mas beneficiar a mim no sentido de, se por exemplo eu tenho um conflito, será que se eu sair explodindo, quebrando tudo, isso vai beneficiar resolver o conflito? Isso vai beneficiar a mim, inclusive? Não, não vai. E é justamente esse momento para a gente meio que parar e processar tudo que está acontecendo que vai fazer com que a gente ganhe muito mais clareza e muito mais tranquilidade antes da gente partir para ação. Ao invés, por outro lado, da gente agir no automático e no impulso, que aí a gente não processou nada, a gente só sai fazendo as coisas metendo os pés pelas mãos. A inteligência emocional, gente, é o que permite a nós, ao invés da gente simplesmente reagir diante dos desafios da vida, que a gente possa então responder. Reagir é como se tivesse um botãozinho na gente que a gente aperta e aí a gente tem uma reação. Sabe até aquele reflexo que a gente tem no joelho, que a pessoa bate com a mão, bate com o martelinho, o joelhinho faz assim, tum? Isso aí é uma reação, né? Seria um exemplo pra gente conseguir ilustrar o que seria uma reação. Responder, por outro lado, é quando a gente tem a capacidade de não ter essa reação automática. É claro que essa é uma reação involuntária do nosso corpo, né? Só pra gente ilustrar, mas quando a gente tem mais inteligência emocional, a gente consegue justamente processar de fato o que está acontecendo, olhar a situação de diferentes ângulos, pelo nosso ângulo com empatia, mas também pelo ângulo do outro, por todo o contexto que está ali em jogo. A gente cai às vezes na ilusão de achar que uma reação do tipo assim, explodir diante de uma situação, ou a gente se fechar, né? Porque muitas pessoas têm na realidade a reação oposta, tem muito a ver com o nosso jeito de ser. Mas a grande verdade, gente, é que por outro lado, na realidade, isso é só um vício emocional. E que tá apontando pra gente justamente uma dificuldade aí de lidar com as próprias emoções. E inclusive a gente pode retomar aqueles 3 pontos, né? Que é reconhecer, compreender e gerenciar o que é que tá acontecendo dentro da gente e lidar com os desconfortos da vida. Ok, mas então como é que eu desenvolvo a inteligência emocional?
Bom, gente, o primeiro passo é a gente começar pelo autoconhecimento. Vocês já devem estar cansados, né, de me ouvir aqui. Acho que todos os vídeos que eu faço, o primeiro passo é o autoconhecimento. O autoconhecimento vai aparecer em algum momento, mas ele é uma peça-chave aqui também nesse tema. A grande questão, gente, é que a gente não consegue mudar ou aprimorar ou melhorar aquilo que a gente nem mesmo conseguiu reconhecer ou entender que está acontecendo. E justamente por isso que esse é o primeiro passo, para a gente conseguir ter essa capacidade de se observar sem julgamento e ser honesto com a gente mesmo. Em vez da gente começar a se criticar, por exemplo, porque está se sentindo ansioso, ou inquieto, ou desconfortável, a gente pode começar a se perguntar coisas do tipo assim. Meu relógio começou a despertar, gente. Mas a gente pode começar a se perguntar coisas do tipo assim, o que é que essa emoção está querendo me mostrar? Porque eu já falei pra vocês em vários outros vídeos que os nossos sentimentos, não vou fazer essa diferenciação, tá, gente, entre emoção e sentimentos aqui. Os nossos sentimentos e as nossas emoções, eles são o nosso alarme interno, a nossa bússola. São as nossas emoções, né, os nossos sentimentos que vão apontar quando a gente tem alguma necessidade que está sendo desrespeitada ou que não está sendo atendida. E justamente por isso é importante a gente poder compreender, né, as nossas emoções, a gente reconhecer as nossas emoções. Quando a gente não tem inteligência emocional, a gente tende a reprimir o que a gente sente ou a gente tende a querer se livrar daquilo que a gente sente, e por isso a gente parte para a ação de forma imediatista, de forma impulsiva, seja explodindo ou seja se fechando numa bolha. Por outro lado, quando a gente tem condições de parar e reconhecer e falar assim, eu tô ansiosa, eu tô triste, eu tô desconfortável, isso vai ser o primeiro passo para nós, para a gente conseguir operar dentro desse contexto todo de uma forma mais saudável, mais positiva. E o autoconhecimento aqui vai ser essencial justamente para apontar pra gente quais são os nossos padrões, por assim dizer. Você é uma pessoa que tende a explodir mais ou você é uma pessoa que tende a se isolar? Você é uma pessoa que quando alguém te trata mal, ou o seu parceiro, ou alguém que mora na sua casa, você trata essa pessoa com um tratamento de silêncio, por exemplo, assim? Tudo isso faz parte desse contexto do autoconhecimento e tudo isso vai estar dizendo também para nós sobre a nossa inteligência emocional. Uma ferramenta que eu gosto muito é o do journaling ou do diário, né? Que é você parar, principalmente quando diante de algum conflito ou algo difícil, e escrever 5 minutos sobre aquilo que aconteceu e aquilo que você está sentindo e por que você se sente do jeito que você se sente, tentando sempre identificar aí qual que é a necessidade que não foi atendida ou que está sendo desrespeitada. Vale muito a pena a gente lembrar, né, e retomar até um conteúdo de outros vídeos que eu já tive aqui no canal, de falar que quando um conflito surge é porque tem uma necessidade sua e ou da outra parte que não está sendo atendida ou que está sendo desrespeitada. Então, quando a gente entende qual é a emoção e o sentimento por trás e qual é a necessidade, a gente já está meio caminho andado. Bom, o passo número 2 é pra gente pausar antes de reagir. E eu já começo te falando que isso é treino, não vai acontecer do dia pra noite. Já falei pra vocês, né, que quando diante de um desafio a gente tem uma dificuldade imensa, às vezes, de lidar com o que a gente tá sentindo, e justamente porque envolve um grande desconforto na maioria das vezes. Mas o segredo aqui não é a gente querer se livrar do que a gente sente, mas é a gente acolher o que a gente sente. E isso faz parte, inclusive, desse ponto aqui da gente dar uma pausa. Lembra do que eu te falei sobre autoconhecimento no ponto anterior? É nesse momento que você vai reconhecer o que você está sentindo e vai compreender o que você está sentindo. Para aí sim a gente começar a criar um pouco de espaço entre o estímulo e a resposta, ao invés de acontecer alguma coisa negativa ou difícil e a gente já reagir automaticamente por impulso. A chave, gente, que eu quero que vocês entendam aqui nesse vídeo é o seguinte. Se você não entender mais nada desse vídeo, e você entender só esse ponto, já tá valendo aqui ter gravado, editado e tudo mais. Presta atenção comigo. Essa pausa que você faz entre o que aconteceu e como você vai responder a essa situação, o que acontece nesse espaço é justamente a sua liberdade emocional. Porque pensa aqui comigo, se tudo que acontece aí na sua vida, se alguém te incomoda e aí você já reage, quem tá no controle dessa situação não é você, é o outro. O outro que tem muito mais controle sobre você do que você mesmo. Entende aqui onde eu quero chegar? E entende por que a gente ter essa pausa para analisar e decidir responder ao invés de reagir é onde está e reside a nossa liberdade emocional? Isso significa que a gente não vai endereçar coisas que são problemáticas, que a gente vai passar pano para coisas que são inaceitáveis? Absolutamente que não, gente. E às vezes até essa pausa, né, entre o estímulo e a resposta, ela pode durar segundos. Mas a grande questão é, você
estar no controle e você decidir como você vai responder, ao invés de você simplesmente agir como uma reação a um estímulo. Vale falar aqui também, né, gente, que pra gente fazer essa pausa, parece algo muito pequeno, mas faz toda a diferença, é você simplesmente sentar com você mesmo, se preciso, vá ao banheiro, respirar fundo e não pensar em absolutamente nada. Não ficar elaborando mentalmente o que foi que aconteceu nesse momento. É respirar, sentir e se perguntar somente o que é que eu tô sentindo. Qual foi a necessidade que foi desrespeitada ou não atendida? Ao invés de ficar, mas fulano falou aquilo, e eu falei aquilo, e o outro tinha que ter feito tal coisa, e o outro não fez. Não é isso que a gente vai fazer. É a gente parar, respirar, sentir o que tem para sentir primeiro, e aí depois a gente se perguntar o que a gente está sentindo e qual que é a necessidade. Quando a gente para antes da gente reagir, é justamente quando a gente está dando o primeiro passo para ter mais maturidade, ao invés de reagir a tudo com reatividade. Vale lembrar, gente, que apesar do que eu falei para vocês, né, em relação aos sentimentos, que nada na vida, nenhuma boa decisão, nenhuma boa ação, ela vai ser baseada em um único crivo. E por mais que eu tô falando pra vocês de toda essa importância desse sentimento e de você reconhecer o que você sente, eu quero te lembrar também que eu não estou te falando que você tem o direito de despejar a sua frustração, sua raiva, os seus sentimentos na outra pessoa. E é justamente aqui nesse momento de pausa que a gente tem um pouco de a oportunidade, eu diria, de deixar essa poeira baixar e a gente começar o nosso processo de racionalização junto com aquilo que a gente sente. Lembra lá no começo do vídeo, inteligência emocional é sobre reconhecer, compreender e gerenciar as nossas emoções e sentimentos. Então a gente não age somente baseado no que a gente sente. Mas, por outro lado, a gente também não ignora o que a gente sente, a gente não reprime o que a gente sente, a gente não varre para debaixo do tapete tentando se livrar daquele sentimento o mais rápido possível a qualquer custo. Lembre-se que inteligência emocional não é sobre não sentir, pelo contrário, mas é sobre a gente não agir somente baseado naquilo que a gente sente. Aqui vale a pena a gente também se fazer algumas perguntas que vão te ajudar nesse processo. Por que será que eu tô sentindo isso? O que é que eu realmente preciso nessa situação? Como que é que eu quero lidar com essa situação? Como que eu quero endereçar essa situação? E qual seria então a melhor forma de eu me posicionar diante desse desafio? Pensa só comigo, quando a gente age por impulso, mesmo que a gente esteja certo, mesmo que a gente esteja no nosso direito, e a gente aí explode ou age de uma forma questionável, a gente meio que perde quase que o nosso lugar de fala, né? Porque as pessoas não vão nos ouvir mais. Depois que você já explodiu, vai ser muito difícil as pessoas te levarem a sério. E por outro lado, além disso, talvez você se sinta extremamente culpado e tenha ainda mais dificuldade de se posicionar. Então, respire, se faça essas perguntas antes de partir para a ação. Passo número 3, que eu não posso deixar de mencionar, é em relação a nós desenvolvermos a nossa empatia. Empatia, gente, é uma parte essencial e fundamental da inteligência emocional. E olha só, não é sobre a gente ser uma esponja aí e absorver o problema das outras pessoas, mas é sobre a gente entender o porquê elas agem ou reagem da forma que estão agindo ou reagindo. Quando a gente consegue minimamente entender o porquê, ou a gente consegue se questionar, mesmo que a gente não entenda tanto assim, a gente sai um pouco da defensiva, sabe? E a gente precisa se lembrar daquela máxima que é muito importante aqui, que o comportamento do outro diz sobre ele, mas como você reage ou responde quanto ao comportamento do outro, vai dizer sobre você. Então, olha só, se alguém fizer alguma coisa ou for rude, por mais que às vezes o impulso seja a gente retribuir na mesma moeda, às vezes a nossa empatia ou tirar uma pausinha vai permitir que a gente entenda que talvez aquela pessoa esteja frustrada ou assim ou assado. Isso muda a nossa resposta. Significa que a gente vai passar pano ou que a gente não vai colocar limites quando a gente está sendo desrespeitado? Claro que não. Porém, isso dá muito mais espaço para a gente decidir como que a gente vai responder diante desse contexto. Com calma, com assertividade, pontuar o que aconteceu, colocar os limites e resolver de fato o conflito. O passo número 4 para te ajudar nesse processo é você praticar o que eu gosto de chamar de comunicação emocional. Emoções e sentimentos que não são processados ou que são reprimidos, eles tendem a se tornar ou explosões ou silêncios extremamente tóxicos. E aí que tá. A gente ter inteligência emocional é a gente saber nomear isso e comunicar isso para o outro de forma responsável, sem ser um ataque à outra pessoa. Por exemplo, assim, ao invés de você falar, você faz me sentir uma inútil, eu posso, por exemplo, dizer, quando você faz tal coisa, eu sinto que eu não tenho valor, ou eu me sinto desvalorizada, eu me sinto incapaz. A gente precisa se lembrar, gente, que os nossos sentimentos são nossos. Então a gente precisa falar da gente e não do outro. Porque o que a gente sente é sim nossa responsabilidade. Isso muda totalmente o tom da conversa e como que esse conflito aí vai se
desenvolver, por assim dizer, né? Ou ele vai se resolver. A gente precisa admitir, gente, que a gente não resolve absolutamente nada na base da briga. Na realidade, a gente precisa justamente do contrário. A gente precisa de conexão, a gente precisa se encontrar no caminho do meio, com empatia, com responsabilidade, para que a situação de fato se resolva. Praticar esse tipo de fala vai ajudar muito a restabelecer a conexão e fazer com que você se posicione de forma respeitosa e responsável. Se você quiser aprimorar, inclusive, nesse ponto mais específico da comunicação, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala sobre como ter conversas difíceis. Mas vale lembrar que lá te dá ferramentas para a gente ter conversas de maneira geral. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ah, eu acabei de lembrar que também tem um outro vídeo que eu gosto bastante, que traz algumas respostas prontas, por assim dizer, para responder perguntas indelicadas ou situações constrangedoras. Essas frases, elas são ótimas pra gente ter assim, sabe, na manga, quando algo meio desconfortável acontecer e você poder replicar essas frases para também proteger o seu espaço, a sua paz emocional. Ponto número 5, gente, é que inteligência emocional não é talento, não, é treino. Não tem como, gente, a gente já nascer emocionalmente maduro. E por mais que eu deva admitir de que algumas pessoas têm mais oportunidade, né, de desenvolver a própria maturidade e outras não, ainda assim, enquanto adultos, cabe a nós a responsabilidade de investir intencionalmente nisso tudo. E a inteligência emocional está falando justamente sobre a gente começar a reaprender a sentir com mais consciência e muito menos culpa. Lembre-se daquilo que eu te falei, se tudo que acontece aí na sua volta te tira do sério, te deixa muito mal, te coloca para baixo, te derruba, são mais as outras pessoas que têm controle sobre você do que você mesmo. Por outro lado, quando a gente tem mais maturidade, mais sabedoria, a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, a gente consegue meio que decidir, por assim dizer, né, aquilo que afeta a gente e aquilo que não afeta, ou como aquilo irá nos afetar, em qual medida aquilo irá nos afetar. Além disso, a gente tem muito mais condições de resolver os desafios da vida com mais facilidade, com mais tranquilidade. Isso por si só vai fazer com que as situações todas nos afetem muito menos. Com mais inteligência emocional, a gente passa a dar aos acontecimentos da vida suas devidas proporções. Por outro lado, quando a gente não tem inteligência emocional, qualquer coisinha assopra a gente e tira a gente do eixo. Acaba às vezes com o nosso dia a dia, detona o nosso bem-estar, a gente vira uma folha ao vento que para onde o vento bater, leva a gente. Então eu quero te lembrar que desenvolver a sua inteligência emocional e fazer isso de fato de uma forma empenhada, como um treino, é algo que também vai estar representando para você mesmo um ato de autocuidado e de amor próprio. A cada vez que você decide respirar fundo, levar uns segundinhos a mais antes de partir para ação, você está treinando a sua cabeça, seu corpo, o seu ser todinho a responder com muito mais consciência. E ó, isso muda a vida aos poucos, mas de forma permanente. Quero te lembrar, antes da gente encerrar esse vídeo, que inteligência emocional não é sobre perfeição. Se você está buscando perfeição aqui nesse canal, eu já te convido a largar tudo isso. A gente vai errar muito ainda, principalmente quando a gente está desenvolvendo uma nova competência, uma nova habilidade. Mas olha só, inteligência emocional é sobre você estar presente com você mesmo. Sabendo, inclusive, que nem sempre você vai responder ou reagir da melhor forma, mas tá tudo bem. Essa é também uma escolha diária para a gente olhar para si mesmo com muito mais gentileza, com muito mais respeito, muito mais cuidado e também para com o outro. Eu já te falo que esse é um dos maiores sinais de maturidade. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui no final, que é sobre limites. Lá a gente também fala um pouco sobre comunicação, a gente fala um pouco sobre identificar quando a gente não está sendo respeitado, então eu te vejo por lá. Esse era o meu recadinho de hoje. Um beijão, até mais, tchauzinho.